Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos do Jardim dos Ipês, voltando novamente ao ciclo de palestras, quero vos trazer algo inusitado, podemos dizer assim, né? Então, dentro daquele tema, vencendo as crises conjugais. Vencendo as crises conjugais, que nós já falamos anteriormente, né? Eu vou tomar como preâmbulo o tópico a crise do amadurecimento. Então, duas pessoas diferentes são diferentemente educadas em suas famílias. Certamente elas trazem suas cargas emocionais e com suas características próprias de formação. Unidas pela vocação ao sacramento do matrimônio, eles prometem diante do altar de Deus, quando pessoas religiosas, né? Pessoas que procuram submeter-se à lei de Deus, unem-se diante do altar e diante do altar de Deus faz um juramento. Agora, antes desse juramento, esses aspectos que eu falei anteriormente, eles provocam, ou por outra, exigem uma certa adaptação. Podemos considerar normal como que no início do casamento haja uma fase crítica para ambos, em virtude dessas diferenças e dessas desigualdades existentes. Cada um, então, entenderá que não mais pertence a si próprio, mas ao seu cônjuge. Isso nós vamos buscar consubstanciação, consistência, na palavra de Deus, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Porque tornam-se ambos complementos um do outro. Mas eu queria falar com vocês sobre algo inusitado. Todos nós sabemos que ao celebrar o casamento religioso, no rito da Igreja Latina, Católica, existe um ritual do matrimônio, onde o celebrante ele vai orientando os noivos a repetirem as palavras que o ministro celebrante profere. Então vamos relembrar aqui algumas, e dentre estas algumas, aquela que nós consideramos a mais importante, que ela encerra nas suas palavras um compromisso. O compromisso assumido diante de Deus. Manterem-se unidos na alegria, na dor, na tristeza, até que a morte os separe. Pois bem, disse que certo escritor do Rio Grande do Sul, não me recordo exatamente o nome, não sei se Érico Veríssimo, porque essa informação chegou às minhas mãos através de um sacerdote experiente, amigo, pai, Padre Aloysio Guerra, da Igreja Católica Ortodoxa Antioquina. E na ocasião eu tenho o texto, sim, o escritor então
participando de uma cerimônia de casamento, ele traçou um paralelo na sua mente sobre aquilo que ele via, aquele rito do casamento, né? E ele então guardou aquele cenário e ele escreve, então, pontuando de 1 até 11, o que deveria ser, na verdade, a fórmula, né, da declaração. Ele acha que deveria ser assim. Então vamos lá. Então, o ponto número 1, o sacerdote, o celebrante, né, adverte: promete não deixar a razão fazer de você uma pessoa controladora e sim respeitar a individualidade do seu amado, lembrando sempre que ele não pertence a você e que está ao seu lado por livre e espontânea vontade. Aí a pergunta é para os nubentes, né? Os noivos, e eles devem responder sim, né? Segundo, promete saber ser amigo ou amiga e ser amante, sabendo exatamente quando deve entrar em cena uma e outra, sem que isso lhe transforme numa pessoa de dupla identidade ou mesmo numa pessoa menos romântica? Terceiro, promete fazer da passagem dos anos uma via de amadurecimento e não uma via de cobranças por sonhos idealizados que não chegaram a se concretizar? Promete sentir prazer de estar com a pessoa que você escolheu e ser feliz ao lado dela pelos simples fatos de ela ser a pessoa que melhor conhece você e, portanto, mais bem preparada para lhe ajudar, assim como você a ela? Quinto, promete se deixar conhecer. Promete que seguirá sendo uma pessoa gentil, carinhosa e educada, que não usará a rotina como desculpa para sua falta de humor. Promete que gerarão filhos por amor e por vontade, e não porque é o que esperam de você, e que os educará para serem independentes e bem informados sobre a realidade que os aguarda. Promete que não falará mal da pessoa com quem casou, só para arrancar risadas dos outros. Promete que a palavra liberdade seguirá tendo a mesma importância que sempre teve na sua vida, que você saberá responsabilizar-se por si mesmo, sem ficar escravizado pelo outro, e que saberá lidar com sua própria solidão, que casamento algum elimina. Promete que será tão você mesmo quanto era minutos antes de entrar na igreja. E finalmente, o 11º ponto. Sendo assim, declaro-os muito mais que marido e mulher. Declaro-os maduros. Então, a finalização deste rito paralelo, né? O autor apontou para a maturidade como sendo esta a base da construção desta união conjugal, a maturidade. E podemos concluir, caríssimos amados, que a maturidade é um patamar alcançado na trajetória de nossas vidas como um fator que proporciona equilíbrio. Porque a maturidade, como o próprio nome supõe, indica que, como pessoa, a maturidade já nos apresenta, a maturidade nos traz para os desafios da vida um ser dotado de uma visão mais abrangente
do significado da vida, da vida com todas as suas realizações, suas conquistas, seus prazeres, suas alegrias, mas ao mesmo tempo, no outro lado da balança, a vida com as dificuldades, tristezas, decepções, agonias. Então a maturidade, ela pode servir para nos tornar ela se torna o fiel da balança para permanecer no ponto de equilíbrio, oscilando, ora um pouco para a direita, ora um pouco para a esquerda, mas sempre voltando ao ponto central. Daí porque, na visão do autor, ao encerrar dizendo: eu os declaro maduros, como uma condição muito superior, muito além daquela expressão verbal que sela definitivamente a união entre o homem e a mulher. Declaro-os marido e mulher. Pois bem, meus caríssimos irmãos, esse paralelo, esse código, vamos chamar assim, esse rito, né, construído por esse autor, bem que ele poderia constar nos ritos, né, em que nós, ministros ordenados, recitamos, né, quando vamos então celebrar o casamento de pessoas, o casamento do homem e da mulher.